Bom, tá gravando, certo? Eu vi, assim, você me mandou o trabalho ontem, né? Eu ainda não olhei, vou tentar corrigir hoje, certo? E aí, hoje a gente vai ver o quê? A gente vai ver o capítulo, dá uma olhada aqui no capítulo 5 do livro, certo? E aí vai ser do mesmo jeito, certo? Eu vou passar as questões do livro para você, certo? Uhum. Eu vou corrigir hoje, já mando a nota para você e aí eu passo as questões do capítulo 5. Eu falo para você lá quais são, tá ok? Alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida. Pronto, então hoje a gente vai começar vendo a parte de relatividade, certo? Vou tentar usar aqui a luz improvisada, certo? Ver se está ficando. Pronto. Aqui tá bom. Vamos ver a parte de relatividade. Eu me lembro que o nosso primeiro encontro presencial, né? A gente teve um encontro ainda que eu falei sobre a relatividade, né? E aí hoje vamos dar uma olhadinha até nas equações, certo? Da relatividade. Espera só um minutinho que os pincéis... Eu esqueci os pincéis em algum lugar. Vou pegar aqui bem ligeirinho. Certo. Olha, tu viu os pincéis? Pincéis? É. Naqueles cores, cara, não é? Tá aqui, achei. Pronto, achei os pincéis. Quase que eu perdendo. Vamos lá, então vamos ver aqui, certo? Uma introdução à relatividade, né? Especial. Uma introdução à relatividade. Então fica o seguinte, né? Lógico, você deve saber, né? Deve ter falado da relatividade, né? De Einstein, né? Que foi uma teoria que revolucionou a física, né? Ali no começo do século XX, certo? Einstein revolucionou em vários aspectos, né? Ele tanto fez a teoria da relatividade quanto os primórdios da quântica, ele contribuiu também, certo? Mas aí fica o seguinte, né? Mas por que Einstein pensou na relatividade? Não sei se você já ouviu falar alguma coisa da relatividade, mas o que acontece é que por que surgiu essa ideia de relatividade, né? O que acontece é o seguinte, é que poucos anos antes, né, Maxwell tinha formulado as 4 equações que descreviam todo o eletromagnetismo, né? Você lembra aqui ligeiramente quais são as 4 equações? Um é assim, sobre ε0, divergente de B igual a 0, aí tinha assim, rotacional de E era igual, aí tem um termo aqui tem um termo de corrente, um J, e tem uma derivada aqui do campo com relação ao tempo, certo? E rotacional de B, na verdade o termo de corrente é aqui, que é tipo assim, tem algumas constantes aqui em algum lugar, tudo bem? Que eu com certeza estou esquecendo, mas só quero para a gente ter uma ideia, né? Só para a gente ter ideia. Tem as 4 equações do magnetismo, que é algo muito parecido com isso, né, do eletromagnetismo, né? E essas equações é o que descreve as ondas eletromagnéticas, né? Todo campo magnético é descrito por essas equações,
certo? Então, por exemplo, aquelas ondas eletromagnéticas, né? Como é que você consegue definir qual é a frequência que ela vai sair e tal? Tudo é descrito por essas equações, certo? As equações que o Maxwell descobriu, né? E elas foi que conduziu o Einstein a pensar na relatividade. Por quê? Porque o pessoal começou a perguntar, essas equações são válidas para que referencial? Né? É para um referencial parado? Né? Porque fica o seguinte, é só você imaginar uma lanterna. Se eu tenho aqui uma lanterna, tudo bem? Se eu tenho aqui uma lanterna, né? E essa lanterna começa a emitir uma luz. Então, ela parado, pelas equações de Maxwell, essa luz ela anda com a velocidade c, certo? Se a lanterna entrar em movimento, ela passa a ter uma certa velocidade v para frente, o pessoal começou a se perguntar, a velocidade que a luz vai se propagar vai ser a mesma velocidade c, ou será que vai ser c mais v, a velocidade da fonte de propagação? Né? Ou será que é c porque só depende do meio, né? Depende só do meio que a luz está se propagando e tal, né? Porque é o seguinte, porque se fosse uma onda sonora, né, aqui seria c mais v, né? Perdão, a velocidade é a mesma, né? Mas a frequência mudaria, a frequência da onda sonora mudaria por causa do efeito Doppler, né? E o pessoal começou a se perguntar, e se fosse uma pessoa, né? Se fosse uma pessoa andando em direção a essa luz, né? Será que essa pessoa está andando com a velocidade v? Será que ele veria essa luz com a velocidade c ou c mais v? Certo? Então, assim, então o pessoal começou a se perguntar isso, né? E assim, pelas transformações de Galileu, que a gente chama, né? Que é aquela história de velocidade relativa e tal, que você deve ter visto lá na Física 1, se a pessoa está andando com a velocidade v e uma onda com a velocidade c, então uma onda se encontra com a outra com a velocidade c mais v, certo? E aí começaram a fazer vários experimentos, né? Para tentar ver essa mudança na velocidade da luz, ver se a velocidade da luz mudava, né? Porque aí eles iam entender se essas equações servia para um referencial parado, né? Para um referencial com uma certa velocidade constante e tal, né? Porque tudo indica que se essas equações só valessem para um referencial parado, né, significaria dizer que ia existir um referencial que a gente chama absoluto, referencial absoluto, né? Ou seja, teria como, através de experimentos, se você está dentro de vamos supor que você está dentro de uma nave espacial mesmo, andando pelo espaço, certo? Se essas equações aqui fosse válido só para o referencial parado, dentro dessa nave aqui, você iria conseguir fazer experimento para saber se essa nave está parado ou está em movimento com velocidade constante, certo? E é isso que eu acho que se perguntava, né? Se eu estou dentro de uma nave, tudo fechado, eu não consigo ver nada que está ali fora. Tem como eu saber se essa nave está parado ou com velocidade constante? Então eles se perguntavam, né? Se existisse esse referencial absoluto, que essas equações funcionassem só para esse referencial absoluto, então você conseguiria, através de experimentos com a luz, saber se esse ônibus está parado ou não, certo? Ou seja, o pessoal tentou identificar se a luz mudava de velocidade de alguma forma. E tentaram todos os experimentos, repetiram várias vezes, cada vez com precisão cada vez maiores, e nunca conseguiram mudar, nunca conseguiram notar nenhuma mudança da velocidade da luz, certo? Ou seja, por mais que essa pessoa tivesse uma pessoa parada aqui, certo? E ela medisse a velocidade da luz, e estivesse uma pessoa em movimento com a velocidade v, e ela medisse a velocidade da luz também, os dois iriam medir a velocidade exatamente o mesmo valor, igual c, né, a velocidade da luz, certo? E isso é uma coisa que é contraditório, né? Não faz sentido, porque esse cara, como ele está indo em direção à luz, ele era para se encontrar mais rápido com a luz, né? Mas ele mede a luz... Onda, né? Exatamente. Mas ele mede a luz exatamente com a mesma velocidade, certo? Então, assim, e aí, né,
a princípio, o pessoal não sabia explicar muito bem, tentaram todo tipo de solução, né? Quem chegou com a solução correta foi Einstein, né? Que o Einstein disse o seguinte, ele postulou 2 princípios. Quais são os 2 princípios? O primeiro, ele disse o seguinte, que as leis da física são as mesmas, né? Dois axiomas, né? Então, a primeira diz que as leis da física são as mesmas Referencial. para todo referencial inercial. Para todo. Não é nem referencial inercial, para todo referencial que esteja parado ou com velocidade constante um em relação ao outro, certo? Para todo referencial. Vamos botar aqui inercial. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer simplesmente que as equações de Maxwell são a mesma, não importa se a pessoa está parada olhando para a onda ou se ela está em movimento olhando para a onda, né? E o segundo, ele falou que a velocidade da luz, né? A velocidade da luz é a mesma para todo referencial inercial, certo? Referencial inercial, certo? Então, ele só fez essa referência, isso aqui não, inercial. Ele só fez essas 2 afirmações, e a partir disso aqui, ele deduziu toda a relatividade especial, né? Aqui a gente vai deduzir só alguns resultados bem interessantes, né? Sobre a relatividade especial, certo? Inclusive, né? Resultados interessantes ao ponto da gente conseguir viajar no tempo, né? Com a relatividade especial, você consegue viajar no tempo, né? Você não consegue viajar para o passado, certo? Assim, para o seu próprio passado, né? Você não consegue viajar no seu tempo, né? Você não vai conseguir pegar uma máquina do tempo e voltar no seu tempo, né? Você consegue voltar no tempo de outras pessoas. Tá entendendo? Mas eu vou explicar isso daqui a pouco, certo? Mas assim, por mais simples que pareça a afirmação, né? Isso aqui provoca mudanças absurdas nas leis da física, né? Então, a primeira mudança absurda que causa é porque é o seguinte, é que o tempo ele vai passar de forma diferente para as pessoas, né? Para a gente ver isso, certo? A primeira coisa que a gente tem que ver é o que a gente chama da noção de simultaneidade, certo? Porque a gente começa a descobrir que a simultaneidade é relativa, certo? É relativa, certo? Para a gente ver isso, né? Então, é por isso que tem aquela expressão, né? Einstein falou que tudo é relativo, né? E de fato tudo é relativo porque depende do referencial que você está olhando, né? Por mais que seja 2 referenciais parados, né? Então vamos supor, por exemplo, que tem uma pessoa parada aqui do lado de fora e tem uma pessoa que ela está dentro do ônibus, certo? Está dentro do ônibus, né? E esse ônibus está se movendo com a velocidade v para frente, tudo bem? E aí vamos supor o seguinte, vamos supor que no meio do ônibus tem uma lâmpada aqui. Está aqui uma lâmpada, certo? E o que vai acontecer com essa lâmpada, né? Essa lâmpada vai começar a emitir uma onda luminosa, que ela vai se espalhar para um lado, né? E vai se espalhar para o outro, certo? Então o que acontece? Para a pessoa que está aqui dentro do ônibus, essa onda se propaga com a velocidade c para um lado, e uma velocidade c para o outro. Então, para essa pessoa aqui, o que vai acontecer? Essa luz, você liga a luz. No que você liga a luz, os raios vão chegar ao mesmo tempo nos 2 lados desse ônibus, né? Suponhamos que a lâmpada esteja bem no meio. Então, ou seja,
Para essa pessoa aqui, a luz vai chegar de forma simultânea nessa parede e nessa parede. Concorda comigo? Uhum. Só que acontece, para essa pessoa bem aqui assim, o que vai acontecer? A luz também se propaga com a velocidade c. Né? Então, vamos supor que esse ônibus aqui esteja uma parede de vidro, ele está olhando para esse ônibus. Né? Mas o que vai acontecer é o seguinte, é que essa parede aqui, essa parede do ônibus, ela está andando com a velocidade v para frente, e essa aqui está andando com a velocidade v para frente. Então, o que vai acontecer é que ele vai ver essa parede se encontrar primeiro com a luz do que essa. Então, para esse cara aqui, a luz vai bater primeiro nessa parede e depois nessa parede. Para esse cara aqui. Ele olha primeiro batendo a luz aqui, depois é que ele vai ver a luz batendo aqui. Enquanto que para esse cara aqui, a luz chega ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, assim, isso, lógico, isso só é verdade porque é a luz. Né? Se você pensasse aqui, se fosse, por exemplo, você pensasse aqui no mecanismo que soltasse bolinhas para um lado e para o outro, o que ia acontecer é que esse mecanismo ele teria uma velocidade v para frente e as bolinhas iam sair com essa mesma velocidade v. Então a gente iria ver as bolinhas chegando ao mesmo tempo, tanto quem está aqui dentro quanto quem está aqui fora. Certo? Então, ou seja, quando a gente está lá na clássica, na física clássica, o que é simultâneo para um referencial é simultâneo para o outro referencial. Certo? Mas como a gente vem aqui para a relatividade, né, o que acontece é que os eventos deixam de ser simultâneos. Certo? Ou seja, o que é simultâneo para esse cara não é o que é simultâneo para esse cara não é simultâneo para esse cara. Né? E isso aí foi uma sacada imensa do Einstein, porque quando ele se tocou disso, foi que ele percebeu que o tempo passa de forma diferente. Né? Por mais incrível que pareça, né? E esse é o mais digamos assim, impressionante da teoria da relatividade, é que o tempo ele vai mudar de um referencial para outro. Isso, do ponto de vista físico, da mecânica newtoniana, é um absurdo. Né? O tempo é uma coisa absoluta que ele vai passando independentemente do referencial. Certo? A gente acha que o tempo vai passando, né? Ele vai evoluindo do passado para o futuro. Já que na relatividade não, Einstein descobriu que o tempo passa de forma diferente. Então, é por isso que ele disse que a gente não vive no mundo em 3 dimensões, a gente vive no mundo em 4 dimensões. Né? Dessas 4 dimensões, 3 são dimensões espaciais e uma é o tempo. Certo? Essa aqui é o tempo, que ela se transforma como se fosse uma dimensão espacial do mesmo jeito. Né? Se a gente fosse ver as equações de transformação, eu não vou chegar a ver aqui porque a gente só vê isso no ensino superior. Mas se a gente fosse ver, a gente ia ver o seguinte, que quando você começa a andar numa direção, é como se parte da sua velocidade você começasse a andar no eixo do tempo também. Né? E aí, como a gente vai ver, né, quando você tem uma certa velocidade, você vai ver que o tempo começa a passar de forma diferente. Né? É o que a gente vai ver agora, certo? Qualquer dúvida pode me interromper aí, certo? Vamos lá, a gente vai ver agora é o que a gente chama da dilatação do tempo, certo? Dilatação do tempo. A gente vai ver que o tempo ele vai passar mais devagar para quem está conseguindo me ver direitinho? Pronto. Pronto, é porque ligaram para mim, quando liga para mim dá isso. Aqui um pouquinho para cá. Pronto. Dilatação do tempo. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que o mesmo ônibusinho. O ônibus é um bom exemplo. Porque aqui tem um ônibus, bem aqui assim, tem uma lâmpada, certo? E essa lâmpada, ela vai soltar um raio luminoso que vai bater aqui em cima, até chegar aqui num sensor, certo? Vamos supor que aqui tem um sensor que capta que a luz chegou.
certo? Então, o que acontece? Para uma pessoa que está aqui dentro do ônibus, certo? Essa luz percorreu uma distância equivalente a essa altura, certo? E essa altura é simplesmente a velocidade da luz vezes o tempo para essa pessoa, certo? O tempo para essa pessoa aqui. O tempo dessa pessoa aí, a gente vai chamar de, deixa eu saber aqui para usar o mesmo termo que o livro usou, delta TV, certo? Tudo bem? Então a pessoa está dentro do ônibus. Agora vamos supor que para a pessoa que está fora do ônibus, o que vai acontecer? Para a pessoa que está fora do ônibus, e suponhamos que esse ônibus tem uma certa velocidade V, o que ela vai enxergar? Ela vai enxergar o seguinte, ó. Vai ter o instante em que a luz começou a sair, bem aqui assim, ó. Certo? Só que quando ela chega lá em cima, a luz, ela andou num espaço maior, certo? Ó, quando ela chegou bem aqui assim, ó, a luz, ela andou qual distância? Ela andou, na verdade, essa distância aqui, ó. Essa distância. E essa distância vai ser dada para quê? Esse cara ele vê a velocidade da luz com a mesma velocidade c. Só que agora, vezes o tempo no referencial dele. O tempo no referencial dele, a gente chama de S. Certo? S. Tudo bem? Então, se a gente for enxergar bem, né, para essa pessoa aqui, o raio de luz fez esse caminho. C vezes delta S. Para essa pessoa aqui, o raio de luz fez esse caminho aqui. C vezes delta T V. Bem, S de esteric, né? E V vamos chamar de velocidade, né? Essa distância daqui para cá tem como eu saber. Por quê? Porque essa distância é exatamente a distância que o carro andou, né? Se o carro tem uma certa velocidade V, né? Então vai ser V vezes o tempo que esse cara, que ele está vendo o carro se movimentar, né, está avaliando. Então eu posso dizer que essa distância aqui embaixo, ó, vai ser V vezes delta S vezes delta S. Certo? E aí o que a gente tem? A gente tem que esse cara aqui, ó, fecha um triângulo retângulo, né? Esses três caminhos aí, né? Essas três. E aí, ó, eu posso dizer o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado, né, C delta TS ao quadrado, vai ser igual a V delta TS ao quadrado mais C delta TV ao quadrado. Tudo bem? Bom, aqui eu não vou desenvolver tudo para você, porque os cálculos são grandes, não vai caber nem nessa lousa, certo? De qualquer forma, tem exemplificado lá no livro, mas o resultado final que a gente quer achar é esse aqui, ó, que o delta V, o delta T, né, o instante de tempo que passa em relação à pessoa que está em movimento, certo? Vai ser igual a o delta TS, o instante de tempo que passa a pessoa que está parada, dividido pela raiz de 1 menos V sobre C ao quadrado. Certo? O que acontece? Né? O que essa equação está dizendo para a gente? Observe que foi bem simples deduzir ela. A gente só fez usar o teorema de Pitágoras e o que é mais importante, né, que é o que destaca a relatividade da mecânica clássica, que a velocidade da luz é a mesma, independentemente se quem está olhando é o cara que está parado, né? Esse aqui é o tempo do cara que está parado. Isso aqui é o tempo do cara que está em movimento. Certo? Então a gente botou a mesma velocidade da luz para os dois caras. Quando você faz isso, você chega nesse negócio que do ponto de vista clássico é um absurdo. Por quê? Porque você vê o seguinte, que o tempo passa diferente para os dois. Certo? Enquanto que para esse aqui o tempo vai ser um determinado valor, para o outro passou outro tempo. Na prática, o que significa dizer? Significa dizer que o relógio dos dois estão passando de forma diferente. Sei lá, se esse aqui passou, vamos supor, 2 segundos, a gente vai ver que para esse aqui passou menos tempo, certo?
Vamos resolver um exemplo aqui só para a gente ter uma ideia. Só para a gente ter uma ideia. Deixa eu apagar aqui. Vou deixar a equação aí, né, que eu vou precisar dela. Vamos supor que o cara esteja com a velocidade metade da velocidade da luz. Certo? Então vamos ver como é que o tempo vai passar para ele. E vamos supor que para a pessoa que está parada, passaram-se 10 segundos. 10 segundos. Vamos ver quanto tempo passou para a pessoa que está em movimento, né? Então, o tempo que para a pessoa que está em movimento é isso aqui. Vai ser igual a 10 raiz de 1 menos o V, que é C sobre 2, dividido por C ao quadrado. Certo? Então, delta TV, só para a gente ter uma ideia, vai ser 10 dividido pela raiz de 1 menos... Aqui o C corta com C, vai ficar 1 meio ao quadrado, dá 1 quarto. Certo? Então, delta TV vai ser igual a 10 dividido pela raiz de 1 menos 1 quarto, é 3 quartos. Certo? Deixa eu botar aqui na calculadora logo, para saber quanto é que vai dar esse resultado. Só para a gente ter uma ideia, né? Opa, errei aqui. Calculadora, tá aqui. Então é 10 dividido pela essa calculadora do Windows não é muito boa. Então vamos lá, vamos fazer o SQRT raiz de 0,75. Só um minutinho que eu tô me embananando aqui um pouco com a calculadora. Então é 10 dividido por 0,866. Pronto. O cara que estava em movimento, para ele, passou-se aproximadamente 11,5 segundos. Certo? Então, olha que impressionante. Certo? Enquanto que pro cara que... peraí. Errei uma coisa aqui. Aqui, na verdade, é o tempo... errei. Aqui é o tempo do cara que está parado. Aqui é o tempo do cara que está andando com certa velocidade. Errei a equação. Aqui é ΔS. E aqui é o... Aqui, na verdade, é o 10. Errei tudo aqui, deixa eu corrigir. 10 e aqui é o ΔTV. Então, na verdade, o ΔTV vai ser 10 que multiplica essa raiz todinha, né? Que é de 1 menos 1 quarto. Então, na realidade, isso aqui... Perdão, né? Fazendo o cálculo aqui vai dar aproximadamente 8,33 segundos. Pronto, agora sim está certo. Né? Então, ou seja, o cara que está parado, passaram-se 10 segundos. O cara que está em movimento, passou 8,33 segundos. Então, observe que o tempo ele é relativo. Certo? O tempo ele é relativo. Né? E é exatamente aquilo que eu falei, né? Observe que esse cara aqui passou 10 segundos, esse cara passou 8 segundos, certo? Ou seja, a cada 10 segundos, esse cara passa mais ou menos 20% a menos. Ou seja, esse aqui, ele está viajando para o passado desse, entendeu? Imagina que esse cara aqui sejam 2 irmãos gêmeos, né? Supor que sejam 2 irmãos gêmeos. É um cara aqui, e aqui tem um gêmeo dele.
certo? Se em vez de eu botar segundo aqui fosse anos, aqui seria anos também. Ou seja, se eu pego 2 irmãos gêmeos, assim quando eles nasceram, esse aqui eu sempre deixo parado, ou com velocidades pequenas, baixinhas. Esse outro irmão, eu mando uma nave espacial que ele sempre vai estar com velocidade ser dividido por 2. Quando eles se reencontrarem, você vai ver que esse aqui vai ter 10 anos, vai estar mais velho do que esse aqui. Então é por isso que esse aqui, ele viajou no tempo desse. Né? Inclusive, isso aqui, por exemplo, se eu fosse botar aqui, por exemplo, 50 anos, né? Se aqui fosse 50 anos, isso aqui seria cerca mais ou menos de 40 e poucos anos, certo? Uns 41,5 anos. Ou seja, se eu pegar 2 irmãos gêmeos e um botar sempre com velocidade de metade da luz, você ia ver que depois de 50 anos, esse cara aqui seria quase 10 anos mais novo que o outro. Né? E é isso que eu falo, que a gente pode viajar no tempo. Né? Por quê? Porque quando você tem uma certa velocidade, o tempo para você fica mais devagar. Certo? Então vamos supor que você quer, professor, eu sei que eu só vou viver 100 anos. Ou seja, o nosso limite máximo aqui é 2000. Para mim, que eu nasci em 88, eu vou chegar no máximo até 2088. Depois disso, eu não vou conseguir ver. Né? Não vou conseguir ver, sei lá, se fizerem carros que voam em 2100, eu jamais vou ver isso. Mas vamos supor que eu consiga criar uma nave que consiga viajar a uma velocidade tão grande quanto essa. E aí pode ser que eu consiga. Eu saio nessa nave, passo vários anos viajando nessa nave, quando eu voltar aqui já pode ser 2100, 2020, 2120, entendeu? Então, assim, a gente pode viajar para o passado de outras pessoas, você não pode viajar para o seu próprio passado. Deu para entender isso aí? Uhum. Então, ou seja, o tempo ele passa de forma diferente para as pessoas, né? Pode parecer uma coisa absurda, né? Mas é verdade, né? Já foi comprovado isso. Na verdade, os GPS só funcionam graças a essa teoria. Certo? Teoria da relatividade. É uma das coisas que comprova a teoria da relatividade. Né? O engraçado que a teoria da relatividade, né? Se você fizer uma análise geométrica, como eu falei para você, é como se a gente vivesse em 4 dimensões, né? Ou seja, imagina aqui que você tem 3 dimensões. 1, 2, 3, as 3 dimensões espaciais, x, y, z. Só que além das 3 dimensões espaciais, a gente tem a dimensão do tempo. Né? Então, matematicamente, a lógica funciona como se fosse assim. Quando a gente está parado, a gente, na verdade, estamos se movimentando com a velocidade c ao longo do eixo do tempo. Certo? Então, quando você está parado, na verdade, é como se você tivesse uma velocidade c ao longo do eixo do tempo. De acordo que você começa a se locomover, é como se essa velocidade c aqui, você diminuísse ela e ela começasse a fazer, você adquire velocidade nos outros eixos, certo? Em compensação, você diminui um pouco essa velocidade. Né? Então, ou seja, é como se fosse o seguinte, a gente sempre tem uma velocidade constante de c. Quando você está parado, essa velocidade está toda no eixo do tempo. Mas quando você entra em movimento, parte dessas componentes vem para as posições. E aí, para a gente, o tempo passa mais devagar. Para quem está se movimentando, para quem tem uma certa velocidade ao longo dos eixos da posição. Entendeu? É uma analogia, né? Com uma coisa... com uma analogia com a geometria aqui. Tudo bem? Então, por mais estranho que pareça... como eu falei, isso tudo é comprovado, né? Você fala, professor, mas quando eu entro no carro do meu pai às vezes anda a 100 km por hora, certo? E eu não tenho nada de ficar mais novo, não existe, isso tá maluco. Não acredito no seu, não. Né? Bom, mas o que acontece é o seguinte, é porque 100 km por hora, certo? 100 km por hora é uma velocidade pequena, certo? Esses efeitos a gente só observa para velocidades muito grandes. Por exemplo, a gente acabou de resolver um exercício que a velocidade era c sobre 2. C sobre 2 é mais ou menos 1,5 vezes 10 à oitava. Vamos botar aqui em quilômetros por segundo. 10 à oitava, 10 à quinta, quilômetros por segundo. Então, olha a velocidade.
1,5 vezes 10 a quinta, né? Vamos botar aqui em números mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Para você ter aquele efeito lá, a pessoa teria que estar andando a 150 mil quilômetros em 1 segundo. Não é nem hora, não, é 1 segundo. Então isso tem que ser uma velocidade absurda, né? Se você for fazer aquele cálculo com essa velocidade, né? Aquele mesmo cálculo, ó, delta T S é igual a delta TV dividido pela raiz de 1 menos V sobre C ao quadrado. Se você fizer essa mesma velocidade aqui, com a velocidade sendo 100 km por hora, você vai ver que não vai ter nenhuma diferença. Tem calculadora que nem consegue fazer essa diferença. É uma diferença tão pequena, na quinta, sexta casa decimal, que, aliás, não é na quinta, sexta casa decimal, não, é bem antes, né? Bem mais. Que não tem diferença. Né? Então é por isso que a gente não percebe os efeitos relativistas no nosso dia a dia. Né? No nosso dia a dia as velocidades são muito pequenas. Né? Mesmo um avião que para nosso dia a dia é uma velocidade extremamente rápida, né? Então um avião ele chega a andar a 1.000 km por hora, mesmo você fazendo o cálculo para 1.000 km por hora, você vai ver que esse tempo para isso aqui não modifica muito, fica praticamente o mesmo. Né? Então é por isso que a gente não nota efeitos relativísticos no nosso dia a dia, certo? Apesar de que eles existem, são muito pequenos, eles existem, né? Mas só são evidentes quando você tem coisas que viajam muito rapidamente, certo? Deu para entender isso aí? Sim. Alguma dúvida? Não, né? Pronto, agora vamos ver aqui para outro efeito também que é muito estranho na relatividade, mas que acontece mesmo, que é a contração dos espaços, certo? O que diz a contração do espaço? Espaço. Né? Ele diz o seguinte, ó, que aqui é a mesma coisa, né? A gente pode deduzir usando um argumento semelhante, mas é o seguinte, que vamos supor que você tem uma barra que ela tem um comprimento L0 quando está parada, certo? Mas essa barra ela começa a andar com uma certa velocidade V. Né? O que vai acontecer é o seguinte, que para a pessoa que está visualizando essa barra andando com a velocidade V, certo? Ele vai ver que o comprimento dessa barra vai mudar. E ele vai mudar seguindo exatamente essa equação. L vai ser igual a L0 vezes a raiz de 1 menos V sobre C ao quadrado. Certo? Isso aqui a gente chama de contração do espaço, por quê? Porque essa barra ela vai ficar menor. Certo? Ela vai diminuir de acordo que ela ganha uma certa velocidade. Tudo bem? Isso a gente chama de contração dos espaços, né? Isso já foi comprovado também, né? Na verdade, uma das comprovações disso foi feita até por um brasileiro, né? É o César Caos, não sei se você já ouviu falar. Considerado o maior cientista brasileiro, é César Caos. Não sei se você... Não, perdão, César Caos não. É Lattes, César Lattes, né? A plataforma Lattes é homenagem a ele, né? Deixa eu falar da plataforma Lattes. Então, assim, ele descobriu que tem uma partículazinha que é o muon, né? Que ela tem um tempo de vida muito pequeno, né? E essa partícula, ela se forma lá no começo da nossa atmosfera e pelo tempo de vida dela, ela não conseguiria chegar na Terra. Ela iria se desintegrar em algum lugar aqui. Mas aí que tá. O César Lattes, né, que foi um dos primeiros que descobriu essa partícula, ele identificou que essa partícula consegue chegar na Terra. E aí o único argumento que o pessoal tem para que esse muon chegue na Terra é por quê? É porque a distância de onde ela se forma até a superfície da Terra, ela é comprimida. Ela é comprimida de tal forma que essa partícula consegue chegar aqui na Terra. Entendeu? Alguma dúvida? Não, nenhum. Né? Parece estranho, mas realmente é isso que acontece.
Tudo bem? Então lá, vamos só ver mais algumas coisinhas aqui da relatividade, certo? E aí agora a gente chega na equação, né, mais conhecida de Einstein, né, que aí você deve, com certeza você já ouviu falar da equação da energia, né, de Einstein, certo? Que é a famosa E igual a mc ao quadrado, certo? Então, onde é que vem essa equação, né? Na realidade, o que acontece é porque é o seguinte, é que Einstein descobriu que para que as leis de Maxwell sejam válidas para todos os referenciais inerciais, né, ele teve que modificar as leis de Newton. Né? Então, as leis de Newton, do jeito como a gente conhece, do jeito que a gente aprende lá na Física 2, Física 3, elas não são verdadeiras. Né? As leis são um pouquinho diferentes daquelas ali. Mas assim, vale aquele mesmo argumento que eu falei para você, que para baixas velocidades, a teoria de Newton é tudo válido, certo? Então, tudo que você estudou ali é verdade, para baixas velocidades. Mas quando você vai para velocidades muito altas, próxima à velocidade da luz, então as leis de Newton precisam ser modificadas. Né? E ele modificou e ele achou uma série de equações. Né? Então, uma das equações foi essa aqui, que a energia é igual a mc ao quadrado. Nessa equaçãozinha aqui, ele chegou na seguinte interpretação, que energia e massa é a mesma coisa. É duas manifestações diferentes de uma mesma coisa. Né? Então você consegue converter energia em massa e energia e vice-versa. Né? E na realidade a gente vê, e já foi comprovado que isso existe, né? Principalmente na explosão de bomba atômica. Né? O que acontece? A bomba atômica, né? Que acontece? O que é a bomba atômica? O que acontece ali é o que a gente chama de uma fissão nuclear. O núcleo do átomo se divide em dois átomos menores. Você tem um núcleo aqui e ele rompe em dois átomos menores. Certo? Teve menorzinhos aqui. O que acontece é o seguinte, esse rompimento, se você for calcular a massa desse cara, ela é maior do que a massa desses dois. Certo? Por quê? Porque parte da massa dele é convertida em energia, seguindo exatamente essa equação de Einstein. Certo? E aí, sendo que é uma energia gigantesca, né? Por quê? Porque tem esse fator aqui, ó, C ao quadrado. Então, esse fator ao quadrado, você pegar uma gramazinha qualquer, que você converte em energia, já vai gerar uma energia gigantesca, tá entendendo? Gigantesca mesmo. Então, assim, é por isso que a bomba atômica, ela é tão forte, né? Que um rompimentozinho desse aqui já gera uma energia muito grande, né? E acontece dezenas de milhares de rompimentos desses na bomba atômica. Então, gera uma energia imensa que causa aquela explosão, né? Ao ponto de destruir cidades inteiras, certo? Jamais você ia ver um negócio desse com pólvora, né? Só se tu juntasse muita pólvora, certo? Mas vamos lá, ó. Tudo bem? Então, essa é a equação da energia de Einstein, né? Que ele chegou a essa conclusão, né? Que energia pode transformar em massa e vice-versa, né? Bom, aí tem mais algumas equações de energia, né? Existe o que a gente chama de energia de repouso. Energia de repouso vai ser igual a massa de repouso vezes C ao quadrado. Tudo bem? Ou seja, quando você está parado. Quando você está parado, você tem o que a gente chama de massa de repouso, certo? E a sua energia vai ser, sua energia de repouso dada por esse valor, certo? Quando você entra em movimento, você passa a ter essa outra massazinha aqui. Essa outra massa é dada por essa equação. Vai ser igual a M0 dividido pela raiz de 1 menos V sobre C ao quadrado. Certo? Então, o que acontece é que a sua massa se modifica. Certo? Na verdade, essa interpretação que a massa modifica era uma interpretação inicial que Einstein tinha, né? Hoje ela nem é tão mais considerada, né? Mas ela tem um resultado interessante. Qual é o resultado interessante? Essa massazinha aqui, você percebe que ela vai aumentando de acordo que você vai aumentando a velocidade, sabe? De acordo que você vai aumentando a velocidade, ela vai aumentando. Quando a velocidade se aproxima da velocidade c, a massa do corpo ela vai tendendo para o infinito. Então a gente diz que
A velocidade C, a velocidade da luz, é uma velocidade limite. Por quê? Porque nenhum corpo pode ter uma velocidade, uma massa infinita, né? Ou seja, você jamais vai conseguir acelerar um corpo mais do que a velocidade da luz. Por quê? Porque esse corpo vai ficando tão pesado, mas tão pesado que vai exigindo cada vez mais energia para você movimentar esse corpo. Então, só se você tivesse energia infinita, né? Mas como a gente não tem energia infinita, então a gente não consegue chegar a ter uma massa infinita. Então é por isso que a velocidade C é uma velocidade limite que a gente consegue chegar. Tudo bem? Deu para entender isso aí? Só mais uma, só para a gente finalizar aqui, né? Existe mais uma equaçãozinha da energia, né? Essa equação aqui não tem nenhuma questão dela, eu só estou mostrando para você, porque tem lá na ementa, certo? Mas é exatamente a relação, né? Como eu falei. Einstein refez toda a mecânica newtoniana e ele achou que a energia cinética ele é dado por essa equação, né? Por mais estranho que pareça, mas é isso, né? Lembra, na newtoniana ele é assim, né? Na mecânica de Einstein que ele refez, olha a diferença que deu, né? A imagem parou, professor. Certo? Então, então era isso, né? É isso que a gente ia ver na aula de hoje. Deixa eu dar uma invertida aí, né? Mas não tem nada não. Bom, era isso que a gente ia ver na aula de hoje. Você teve alguma dúvida em relação às explicações? Não, nenhum. Pronto, aí eu vou passar a lista para você, certo? E por hoje a gente fica por aqui. Tudo bem? A lista vai ser do capítulo 5, né? Você falou. Exatamente. Eu vou só dizer, ó, faz da questão tal a questão tal. Só isso mesmo. Certo? Pois tá, pois um abraço aí, Marcos. Até a próxima quarta, né? Obrigado, professor. E me desculpe por não ter aparecido ontem. Não, imagina, tranquilo. Até a próxima. Tchau. Tchau. Só parar aqui a gravação.